E nesse momento eu quero convidar para ministrar a palavra do Senhor para nós, nessa hora, o pastor Thiago Selvo. Aí, ó. Amém. Vamos orar pela vida do pastor Thiago? Senhor, nós te glorificamos, Senhor, pela vida do teu filho. Ó Deus, a disponibilidade que ele tem, Senhor, de poder, ó Deus, não somente ser um atalaia do Senhor, Deus, aquele que leva a tua palavra, a tua mensagem, mas, Deus, o Senhor também o chama, Deus, a ser influência naquela cidade. Ó meu Deus, ser influência, Senhor, no meio daqueles jovens da Ressoar Igreja. E Deus, nós queremos agora, Senhor, beber daquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida do pastor Thiago. E nós oramos para que o Senhor o use, Deus, com poder, com autoridade nessa hora, e que sejamos impactados pelas verdades da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meus irmãos, boa noite, né? Que alegria estar aqui com vocês. Você pode falar para a pessoa do teu lado como é bom estar nesse lugar? Você pode falar? Como é bom estar aqui nesse lugar, que alegria estar aqui com vocês. Parabéns por essa casa. Você já agradeceu a Deus por essa casa, por esse lugar lindo que vocês têm para celebrar? Já agradeceu a Deus pela vida dos seus pastores? Faça isso agora, agradeça a Deus. Que lugar abençoado, que igreja abençoada. Me alegro muito de estar aqui com vocês. Se puder acender só um pouquinho aqui, não precisa acender tudo, mas só para eu poder enxergar o povo aqui, eu agradeço. Olha, fico muito feliz com o convite. Obrigado, pastor Ricardo. Já podemos ter um tempo de mesa aí agora à tarde. Pastor Ricardo Ferreira também. Trago o abraço aqui dos nossos pastores, pastor Jefferson, pastora Cláudia, a todos os pastores aqui da casa, o pastor Rodrigo, que deve estar nos acompanhando online aí. Que alegria estar aqui. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Tiago, eu sou pastor de jovens na Igreja Ressoar em Cascavel, antiga Nova Igreja Batista. Nós fizemos uma transição de nome agora recentemente, né? Eu sou casado, tenho 37 anos, a minha esposa também me acompanha, dá um sinalzinho aí. Nós lideramos juntos os jovens lá em Cascavel. E veio um casal junto com a gente, veio uma caravana praticamente aqui. Fabinho e a Gabi, dá um sinalzinho também. São nossos companheiros de ministério. E é uma grande alegria estar aqui. Quando a gente chegou já a esse lugar lindo, essa estrutura maravilhosa, fomos tão bem acolhidos. E já no período da manhã aqui na celebração, podemos sentir a presença de Deus. Glória a Deus por aquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Deixa eu fazer um jabá antes de entrar na mensagem. Eu lancei agora no início de setembro o meu primeiro livro. O título é O Céu Não É Aqui. Uma mensagem sobre a eternidade, é sobre enxergar a vida na perspectiva de Deus, na perspectiva da eternidade. Isso muda tudo. Esse livro é uma mensagem que transformou a minha própria história. Eu recebi pelo menos 3 confirmações de Deus que eu precisava escrever isso, e tenho recebido muitos testemunhos desde então, e é uma mensagem que eu creio que pode transformar a sua vida também. É um livro excelente para você evangelizar, para entregar para aquele seu colega de trabalho. Então está ali no fundo, ao final dessa sessão, você tem a liberdade de passar ali. Eu vou ter o maior prazer de fazer uma dedicatória para você, te dar um abraço. O céu não é aqui. E em Lucas 12, Jesus fala a respeito de nós vivermos essa vida, não com a perspectiva terrena, mas com a perspectiva do eterno. Quando ele conta a parábola do rico insensato, lembra dessa passagem? Ele conta sobre um fazendeiro que prosperou muito, e ele olha para tudo aquilo que ele tinha construído, né? A safra foi maravilhosa, e ele pensa consigo mesmo: agora eu vou ter que derrubar os celeiros, construir outros maiores, e vou desfrutar a minha vida, vou me aposentar, vou aproveitar, vou viajar, vou curtir. E aí Deus fala para ele: seu louco, seu tolo, seu insensato, nessa noite você vai morrer. E tudo isso que você preparou, para quem vai ficar? Assim é a vida daquele que é rico para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Jesus não condena o fato do rico ser rico, não há problema algum em ser rico, mas ele condena o fato dele não ser rico
para com Deus. E aqui é a raiz do problema. E viver a vida na perspectiva do eterno é sobre não ajuntar riquezas nessa terra, mas ajuntar riquezas nos céus, onde a traça não consome, onde a ferrugem não destrói. E esse livro é sobre isso, é uma mensagem que eu creio que pode abençoar muito a sua vida. E eu quero presentear alguém aqui com esse livro. Quem quer ganhar esse livro aqui? O primeiro que chegar aqui, calma. Não é assim também, né? Você tem que falar de cabeça ou ler aí na Bíblia Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11, o primeiro que chegar aqui e falar Eclesiastes 3:11, é seu esse exemplar aqui. Vamos lá, jovens, vamos ver. Dou-lhe uma. 3:11. Eclesiastes 3:11. Pode ir. Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Aê, como que é seu nome? Guilherme. Depois você passa ali para a dedicatória para você. Parabéns, Guilherme. Deus plantou a eternidade no coração do homem. Isso é Eclesiastes 3:11. Existe em cada um de nós um anseio pelo eterno. E é por isso que nada nesse mundo satisfaz. Você pode buscar satisfação em muitas coisas, mas somente Deus que vai satisfazer a sua alma, amém? É sobre isso, o céu não é aqui. Guilherme, depois você passa ali, vou ter o prazer de te dar um abraço e fazer uma dedicatória para você. Se você puder abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, amado Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o 4. Olha, eu gostaria muito de trazer hoje aqui uma mensagem leve, né? Afinal, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Eu tinha conversado com o pastor Ricardo, eu ia pregar sobre o livro O Céu Não É Aqui, mas Deus me incomodou com uma mensagem. E eu gostaria de trazer algo mais leve, né? Trazer 3 aspectos da bênção, né? 4 passos da prosperidade. Mas eu preciso te preparar para o que Deus vai falar aqui. Eu preciso te preparar para essa mensagem, uma mensagem que vai mexer com você, algo que vai confrontar a maneira como você está vivendo, porque foi assim comigo. Já faz muitos anos que eu prego, mas toda vez que a gente sobe aqui num lugar como esse, no altar, é sempre com muito temor e com muito tremor. Eu sempre fico nervoso para subir aqui, porque é diferente de dar uma palestra. Quando você dá uma palestra, você vai lá, estuda, prepara algo e transmite aquilo. Agora, pregar a mensagem é pregar a mensagem de Deus. O que Deus quer falar ao seu povo, o que Deus quer falar aqui na Avance Conference 2025. Então essa responsabilidade é muito grande, eu preciso te preparar para essa palavra. E vamos juntos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. Você que encontrou, fala glória a Deus. Você que não achou, fala misericórdia, Senhor. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham a aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Essas palavras que o apóstolo Paulo escreve aqui, e a carta de Timóteo é uma carta, a última carta que ele escreve, pouco tempo antes da sua morte, mas são palavras que ecoam nos nossos dias e que parece que ele escreveu isso aqui ontem, não é verdade? Ele está falando sobre esse exato momento em que estamos vivendo. Isso é porque a palavra de Deus, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Essa é a verdade. Nós estamos nos últimos dias. Saiba que nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, é só olhar ao redor. Ele fala ali, os homens serão amantes de si mesmos.
É o que a gente tem percebido, uma sociedade, uma cultura cada vez mais egoísta, individualista, pensando apenas em si, amantes de si. Mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, é o que o mundo prega. Viva seus prazeres, viva as suas vontades, viva as suas paixões, é isso que você é o que o mundo prega. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder, olha isso. Embora tenham aparência de bem, uma fala bonita, uma retórica bonita, negam o poder, na verdade é falso, são hipócritas. Afaste-se destes também. Estes são os tempos, os dias que estamos vivendo. Nós fomos plantados, você foi plantado nesse período da história chamado de pós-modernidade. Nós fomos plantados nesse tempo, nesse tecido cultural, e eu quero falar um pouquinho sobre esse ambiente, sobre esse momento que estamos vivendo. Tem algumas imagens aqui. Nós vivemos, são tempos difíceis, sim, mas vivemos tempos com muitas facilidades ao nosso redor para a nossa vida, para o nosso conforto, para aquilo que fazemos, né? Por exemplo, quando eu era pequeno, se usava um telefone como aquele ali, né? Hoje em dia, a questão de milésimos de segundo, você se conecta com uma pessoa em outro lugar do mundo, ao vivo e a cores, com uma imagem, como passava no desenho dos Jetsons. Quem assistiu desenho dos Jetsons aí, ó, revela a idade um pouco, né? Foi o primeiro desenho a cores, foi o desenho dos Jetsons, ó. E lá já tinha, né, essa comunicação por imagem ao vivo. Hoje você tem no smartphone ali, uma simples ligação de WhatsApp, mas era algo impensável. Quando eu era criança, eu lembro quando a mãe fazia uma ligação de longa distância, uma ligação internacional tinha que ser planejada, porque a fatura viria altíssima, né? Era algo que tinha que ser muito bem pensado. Pode passar aí. Na minha época, a gente usava isso aqui, uma Barça. Quem usou Barça aí, vai? Confessa a idade aí também. Eu lembro o dia que meu pai chegou lá com volumes da Barça. Filho, agora você tem aqui uma enciclopédia para fazer seus trabalhos, né? Daí você pegava lá aquele trabalho de escola, você pegava a folha ao maço, não é assim? Folha ao maço, ia lá copiando a Barça. Hoje você tem toda a facilidade na palma das suas mãos, ChatGPT te explica tudo que você precisar, né? Está sempre aberto lá no Chrome. Você tem o Google, enfim, você tem uma infinidade de facilidades, pode passar. Olha aqui, ó. Eu lembro de quando criança ir para a praia com os meus pais, e sabe como é que era? Você ia com um mapa aberto. Eu lembro da minha mãe com um mapão, né, de copiloto, o meu pai lá dirigindo, ela vira aqui, vira ali, é na rua tal, procurando casa para alugar. E às vezes você tirava lá 7 dias de férias na praia e gastava um dia procurando uma casa, né? Os guri, a piazada, já tudo de sunga, dentro do carro, louco para ir na praia, e passava às vezes um dia procurando casa, rodando para lá e para cá. Hoje você faz a sua reserva no Airbnb, né? Você coloca o endereço lá no Waze ou no Google Maps, chega lá com todo o conforto, você nem conecta com o dono da casa, você nem sabe quem que é, porque ele já te deu uma senha. São muitas facilidades. Passa o próximo, acho que é o último. Olha isso aqui, jovens. Jovens, sabe o que é isso? É uma fita VHS, jovem. Isso aqui era a maneira que a gente assistia filmes antigamente. Ó, desse lado aqui, ó, essa aqui era a fita onde ficava o filme. Você assistiu o filme, a fita ia toda para cá. Quando você terminava de assistir, tinha que rebobinar para ela voltar, porque se você chegasse na locadora e devolvesse sem rebobinar, pagava multa, não é não? Tinha que pagar multa se não rebobinasse. E é o seguinte, você queria assistir lá o lançamento, lançou Homem-Aranha 1. Você queria assistir, você ia lá e não tinha, estava alugado. Você voltava no outro dia, estava alugado de novo, no outro dia estava alugado de novo. Não era fácil para você conseguir aquele filme lançamento. E aí você acabava pegando qualquer filme. Ah, dá um outro filme aí. Você levava para casa, o filme era ruim. E você tinha que assistir, porque não tinha outra coisa, né? Era aquilo lá, você tinha que assistir, você assistia aquele filme ruim. Hoje não, hoje você tem
na palma da sua mão ali, Netflix, Prime Video, HBO e por aí vai. Você gasta 40 minutos lá para achar um filme no Netflix, mas você tem tudo na palma da sua mão, é muito conforto, muita comodidade, muitas facilidades. Esse é o tempo que nós vivemos, muitas facilidades. Agora eu quero entrar no tema da mensagem, porque apesar de tudo isso que eu falei aqui, muitas facilidades, é nesse tempo que você foi plantado, esse tempo da história, é nesse tempo que vivemos, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, esse tempo esconde algo muito perigoso, inimigos muito perigosos, que eu quero chamar aqui nessa mensagem de inimigos silenciosos, que podem impedir você de avançar para aquilo que Deus tem para você. É justamente toda essa facilidade, e parece um paradoxo, porque essa facilidade é o que faz desse tempo, tempos difíceis. Pelos inimigos silenciosos, que muitas vezes você está ali, encharcado daquilo e não percebe, e que podem paralisar, impedir você de avançar no propósito, no chamado, na missão que Deus confiou, que Deus chamou, que Deus tem para você. Eu quero falar sobre esses inimigos, e o primeiro, e o apóstolo Paulo escreve isso aqui em 2 Timóteo capítulo 3, o primeiro é a cultura do conforto. A cultura do conforto, você pode repetir isso? Cultura do conforto. Repete mais uma vez para ser didático, para você gravar bem isso. Cultura do conforto. Ele fala o seguinte, a cultura do conforto, aqui nesse texto, em 2 Timóteo, ele fala que nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. Essa é a cultura do conforto. Ame a si mesmo, faça aquilo que lhe dá prazer, busque o seu conforto. O conforto é o inimigo silencioso dos nossos dias. Estamos confortáveis demais. Estamos buscando e acostumados com conforto demais. A cultura do conforto nos ensina a evitar qualquer tipo de esforço. É o esforço mínimo. A cultura do conforto nos ensina a evitar qualquer tipo de renúncia, abrir mão do seu tempo, da sua agenda, da sua vontade, do seu dinheiro. Essa é a cultura do conforto, ela quer te manter estático no lugar onde você está, confortável. E ela é totalmente oposta à cultura do reino, porque no reino de Deus se avança com sacrifício e não com comodidade, se avança com renúncia e não com conforto, é totalmente avesso. Quando nós olhamos para Atos e vemos aqui a igreja primitiva, lá no capítulo 2, aquela igreja avançando, uma igreja que ia conquistando e expandindo, era uma igreja privada de conforto. Era uma igreja que não desfrutava de conforto algum, pelo contrário, os cristãos eram perseguidos, tanto que eles se espalhavam, o evangelho se espalhava por vários lugares, porque eles chegavam no lugar, começavam a pregar o evangelho, eram perseguidos e se espalhavam. A perseguição era uma marca constante na igreja. Esses dias eu vi uma notícia, eu tive que parar para pesquisar, para ver se era verdade. Sabe qual é a igreja? O país, a igreja que mais cresce no mundo? Imagina aí na sua cabeça. Qual é a igreja que mais cresce no mundo? Em qual país a igreja mais cresce? Sabe onde é? No Irã. Pasme você. A igreja que mais tem crescido no mundo é a igreja no Irã. Tem crescido em torno de 19,6% ao ano nos últimos anos. Tem crescido muito. Uau! Agora, você sabe o contexto do Irã. É um país perseguido, os cristãos são perseguidos lá. Demonstrar, promulgar a sua fé, significa ser excluído do convívio familiar, significa ser mandado embora do seu trabalho, e pode significar até mesmo a morte em alguns lugares. Esse é o contexto em que os cristãos estão envolvidos lá no Irã, onde os cristãos são perseguidos, ameaçados de morte, muitos têm sido mortos. Sabe como a igreja se reúne lá nesse lugar? A igreja se reúne em ambientes secretos, reuniões secretas. Eles não dispõem de cópias da Bíblia, como eu e você. Eles utilizam VPN para poder acessar a Bíblia nos celulares, aplicativos, encontros secretos. É nesse ambiente que a igreja está pujante e crescendo
no ambiente de perseguição. O que impede eu e você de termos essa mesma fome, essa mesma sede, de avançar da mesma maneira como os nossos irmãos lá no Irã? O que impede você de avançar, de ter essa mesma fome pela palavra, essa mesma sede? Sabe, nós temos vivido um tempo, eu acredito que aqui em Umuarama não, mas lá em Cascavel, muitas vezes você chama o jovem, jovem, eu preciso empilhar as cadeiras na igreja. Pastor, se der eu apareço, se der eu vou. Você chama o jovem e ele é, pastor, se der tempo eu dou uma passada para ajudar lá, precisa varrer, precisa limpar, precisa fazer algum serviço. Aqui em Umuarama não acontece isso, né, pastor? Acho que é lá em Cascavel. É lá em Cascavel. Sabe, a cultura do conforto, ela nos faz priorizar a nossa agenda, as nossas demandas, as nossas coisas. A cultura do conforto, ela nos adormece. Mas nós precisamos viver a cultura do reino, amém? A cultura do reino é abrir mão da nossa agenda por um propósito maior, é estar disposto a renunciar para viver um propósito maior. O que impede você disso, de ser pujante, vivo, avançar como a igreja do Irã aqui nos dá o exemplo? Sabe qual é o problema? O conforto, ele é mais perigoso do que a perseguição. É isso. O conforto, ele é mais perigoso, ele é silencioso e ele é mais perigoso do que a perseguição, porque a perseguição nos põe alertas, a perseguição nos faz buscar o único que é possível, o único caminho, a única saída. Agora o conforto, nós ficamos ali acomodados, está bem, está confortável, a minha vida está acontecendo, não está me faltando nada. E é um grande perigo, é um inimigo silencioso. E eu vou dar alguns exemplos práticos, para ser bem prático aqui, para você fazer um check-up. Aproveite esse tempo, esses exemplos aqui, faça um check-up na sua vida. Por exemplo, jovens que se incomodam se a internet cai por 5 minutos. Pensa aí você. Você está lá, naquele jogo online, jovem, você está lá trabalhando, ou você está lá estudando, e de repente a internet cai. 5 minutos. Meu Deus, é o caos, é o Armagedon, é o fim do mundo. 5 minutos sem internet. Você fica extremamente irritado, incomodado, impaciente. Mas por que você não tem esse mesmo incômodo quando você passa, às vezes, 5 dias sem ter um tempo de dobrar o joelho e buscar a Deus com qualidade? Sem realmente se quebrantar, chorar em lágrimas e buscar a presença de Deus. Por quê? Jovens estão com a agenda lotada, cheia de compromissos, mas não para servir a Deus. Pessoas que dizem, eu não tenho tempo, pastor, não tenho tempo para servir na igreja, mas tem tempo para o futebol 3 vezes na semana, os amigos do trabalho, o sextou, não falha, o clube do churrasco na quinta-feira não falha, tem tempo para tudo, a agenda está lotada, mas não tem tempo para Deus. Cristãos que vivem um evangelho à la carte, já ouviu essa? Evangelho à la carte? Sabe quando você vai no restaurante, o pedido à la carte? É o crente caixinha de promessas, aquela caixinha de promessas que você só tira coisa boa, não tem erro, né? Eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de bem e não de mal. Oh, glória, Deus está falando comigo, é isso, Senhor! É o crente à la carte, caixinha de promessa. Agora quando vem, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Ah não, isso aí não, Deus não está falando, não é para mim. Ah, meu Deus, meu Deus. Eu gosto de falar do amor de Deus, da graça, mas não de arrependimento, esse negócio de cruz. Cristãos que olham para a igreja, olham para um lugar como esse, como um produto de consumo. Entro num ambiente como esse, com foco apenas nas minhas necessidades. É um sommelier de culto. Sabe o sommelier? Aquele que, num restaurante, ele é responsável pela prova do vinho, ele coloca o vinho na taça, ele cheira, ele prova e entrega. Tem cristãos, aqui em Umuarama não tem, mas lá em Cascavel acontece, às vezes, é o sommelier de culto, ele avalia se a luz está boa, se o som não deu microfonia, se a temperatura está muito frio, está muito quente, se o louvor cantou afinado.
Ele está ali avaliando, foco nas minhas necessidades e não em entregar, e não em renunciar, e não em adorar, sabe? Esse é o crente sommelier, ele revela no coração um desejo de ser servido, mas não de servir. Outro sintoma aqui dessa cultura do conforto são relacionamentos interpessoais baseados no conforto também. Eu quero amizades que passam a mão na minha cabeça, que sempre concordam comigo. Agora, se há alguém que muitas vezes me dá uma palavra mais dura, se às vezes alguém me corrige, eu já não gosto, não gosto de ser criticado, não gosto de receber um conselho. Olha, se você se enxergou em algum desses exemplos, ore a Deus, coloque diante do Senhor, porque é a cultura do conforto. Ela é contrária à cultura do reino e pode ser que ela esteja afetando a maneira como você tem vivido. Sabe o que é a cultura do reino? A cultura do reino é uma cultura de renúncia. Jesus disse, Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, você quer me seguir? Alguém quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é cruz. Evangelho é levar a nossa vontade aos pés de Cristo, é levar a nossa carne, as nossas paixões e desejos para a cruz e seguir a Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro. Qualquer evangelho diferente disso e que muitos têm pregados por aí, um evangelho somente amor e graça, é o evangelho falso, incompleto. O evangelho é amor e graça sim, mas é também cruz e renúncia. Essa é a cultura do reino. Jesus ensina também na parábola do bom samaritano, eu não vou ler ela toda aqui, mas aquele bom samaritano seguia por um caminho, ele viu uma necessidade à beira do caminho. Olha, se ele ia por um caminho, é porque ele tinha algo a fazer, ele tinha um lugar a chegar, ele tinha uma agenda. Ao parar à beira do caminho, ao cuidar daquele homem, ao colocar ali faixas nas suas feridas, ao lavar, ao limpar, ao chegar na hospedaria, ao pagar e ao falar, na volta, se precisar, tiver alguma despesa a mais, eu pagarei. Um homem, alguém que faz isso, é alguém que está disposto a abrir da sua agenda. Você está disposto a abrir da sua agenda para estender a mão para alguém? Para servir aqui nessa casa que te acolhe? Para servir nessa igreja? Para servir a Deus? Você está disposto? O evangelho, a cultura do reino é sobre isso. É sobre abrir mão da sua agenda, é sobre colocar a mão no bolso, é sobre ser generoso. O evangelho, a cultura do reino, é uma cultura de renúncia. E essa conferência sobre avanço, nós não temos como avançar, meu irmão, você não tem como avançar enquanto estiver envolto nessa cultura de conforto. Você precisa se desprender desse tecido cultural, desse envolto de conforto que a nossa cultura nos impõe. Para servir a Cristo, para servir os irmãos, você vai ter que abrir mão da sua agenda. Você vai ter que abrir mão talvez de coisas que são importantes para você para estar aqui servindo. E é isso que vale a pena, é isso que vale a pena de verdade. Não tem como avançar enquanto você não fizer isso. Agora, esse excesso de conforto, ele nos leva a um segundo inimigo. Ele nos leva ao nosso segundo inimigo silencioso, que é o vício em dopamina. O vício em prazeres. Vício em dopamina. Você pode repetir isso para ficar bem didático também? Vício em dopamina. Tiago, o que é isso? Dopamina? É de comer, de passar no cabelo? Que negócio que é esse aí? Certamente você já ouviu falar. Tem se falado muito sobre isso nos últimos tempos. O apóstolo Paulo fala sobre dopamina aqui também nesse texto. Lá em 2 Timóteo, ele fala o seguinte: os homens serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. O que ele está falando aqui? Os homens serão mais amantes da dopamina do que amantes de Deus. Meu Deus! Mas afinal, o que é essa dopamina? A dopamina em si não é algo ruim. Pelo contrário, é algo necessário. Mas é preciso ter em equilíbrio. A dopamina, ela é um neurotransmissor do nosso cérebro. E ela desempenha um papel crucial na nossa vida em várias funções. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Sistema de recompensas. A dopamina
é liberada como um sistema de recompensas, é uma molécula do prazer. Ela está totalmente associada a momentos de prazer, a quando você sente prazer fazendo algo na sua vida, alguma atividade que lhe traz satisfação. Por exemplo, o que te traz satisfação aí? Comer, não é verdade? Daqui a pouco você vai comer um churrasco ali. Né? Comer traz satisfação. Atividade física, quando você termina, né? Porque o bom da atividade física é quando ela termina. Quando você termina uma atividade física, vem aquela sensação maravilhosa, é a dopamina sendo liberada. Aquilo está falando para você, é muito bom isso, continue, faça mais vezes. É o sistema de recompensas. Quando você tem uma interação social com alguém, uma interação positiva, uma nova amizade, uma conexão, dopamina é liberada, isso te dá bem-estar, afirmando para você repetir aquilo. Outra coisa que a dopamina funciona é motivação e aprendizado. Quando você aprende algo novo, uma habilidade nova, quando você adquire um novo conteúdo, a dopamina é liberada para repetir, reforçar o aprendizado. Dopamina serve para o controle motor também do seu sistema nervoso central, a coordenação, controle dos movimentos, serve para a regulação de humor. Baixos níveis de dopamina estão relacionados a estados depressivos. Então é necessário nem ter de mais e nem ter de menos. Ela regula a sua vida, o seu humor, funções cognitivas, atenção, memória, tomada de decisão. Dopamina está relacionada a tudo isso. Agora, qual que é o problema? É que nós estamos viciados em dopamina. Isso aqui é uma bomba de dopamina. E a gente precisa buscar o equilíbrio, não é nem excesso e nem de menos. Porque em excesso, a dopamina em excesso está nos tornando escravos. Estamos nos tornando viciados e o efeito é o mesmo que o vício de uma droga, o vício de uma substância. É isso que o excesso de dopamina faz. Nós vivemos num tempo que, como eu mostrei ali, nunca tivemos tantas facilidades e nunca tivemos tanto acesso a fontes de prazer como nós temos hoje. Mas as pesquisas têm mostrado que nós nunca vivemos um tempo de uma sociedade tão infeliz. Nunca vivemos num tempo de uma sociedade tão depressiva, tão ansiosa. E a pergunta é, por quê? Se temos tantas facilidades, se temos tanto acesso a prazeres, se tudo ficou mais fácil, num certo aspecto, por que estamos infelizes? Por que a nossa sociedade está mais ansiosa e depressiva do que nunca? 2 Pedro 2,19 fala que o homem é escravo daquilo que o domina. Você se torna escravo, nos tornamos escravos daquilo que nos domina. E a verdade é que esse excesso de prazeres, esse vício em prazeres, esse superestímulo, estamos sendo superestimulados a todo momento. Isso aqui tem nos estimulado a todo momento. Tem nos tornado escravos. Em 1 João 2, do 15 ao 17, ele escreve: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E sabe o que é cobiça? Em alguns textos, em algumas traduções, você vai ler a palavra concupiscência, mas a tradução no original é um desejo incontrolável. Essa cobiça, essa concupiscência é um desejo incontrolável e nós não podemos deixar que esses prazeres, esses desejos nos dominem. Cobiça da carne, a vontade da carne, a vontade dos olhos, aquilo que os olhos veem, a ostentação dos bens, não podemos deixar que isso nos domine. Nós cantamos aqui sobre satisfação em Cristo. A verdade é que só Cristo satisfaz. O mundo vai te falar o seguinte: viva as suas paixões. Aquilo que você deseja, aquela vontade carnal, aquela vontade sexual, é isso que você é isso que o mundo fala. Mas a verdade é outra. Jesus nos diz: leve para a cruz, faça morrer a sua vontade. Essa cobiça, esse desejo incontrolável não provém de Deus, mas
do mundo. Não permita que as suas vontades, as suas paixões te dominem. Não seja um escravo da dopamina. Não seja um escravo dos prazeres. É um inimigo silencioso que tem tentado nos abraçar, nos segurar. Olha aí algumas manchetes. Selecionei algumas manchetes aqui sobre esse excesso de prazeres que a nossa cultura nos impõe. Excesso de dopamina no cérebro pode explicar quem age sem pensar. Aqui uma notícia do Correio Brasiliense. Excesso de dopamina. Estamos sendo estimulados demais. Pode passar. Dopamina, porque busca desenfreada por estímulos pode tirar a satisfação da vida. Veja só. Esse excesso de estímulos. E lembre, você está sendo estimulado a cada vez que você rola aqui o feed do Instagram, cada vez que você está ali navegando na rede social, cada vez que você está aqui interagindo de alguma maneira a todo momento, querendo comparar, querendo receber um like, querendo receber uma curtida. É dopamina. É uma bomba de dopamina entrando no seu corpo. Isso está te tornando mais infeliz. É preciso ter um equilíbrio, é preciso ter um cuidado. Pode passar. Estamos expondo nossos cérebros a uma mangueira de incêndio constante de dopamina, alerta psiquiatra. Nosso cérebro não foi feito para esse volume de informação que estamos submetendo, esse volume de estímulos que estamos submetendo. Pode passar. Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões com bets em agosto, diz Banco Central. Bets, jogos de aposta online. O que é isso? O que leva uma pessoa a ficar viciada em jogo online? E talvez você conheça alguém que já perdeu dinheiro mexendo com aposta online. O que leva uma pessoa a fazer uma insanidade como essa? Beneficiário do Bolsa Família, o cara ganhou um recurso lá e vai lá e joga isso em jogo de aposta. É a dopamina, aquele estímulo, aquele prazer momentâneo. Está fazendo as pessoas emburrecerem e ficarem cada vez mais depressivas, ansiosas, insatisfeitas. Pode passar, por favor. Imagine se fosse no tempo de Moisés. Moisés com o smartphone. Eu pedi para a inteligência artificial gerar essa imagem aqui. Imagine só se Moisés tivesse um smartphone. Talvez ele não perceberia ali a presença de Deus. Talvez ele não perceberia ali aquela sarça pegando fogo. Sabe, porque para entrar na presença de Deus é preciso de quietude. Para conectar com Deus é preciso ficar em silêncio. Para conectar com Deus não tem como a gente estar distraído com tantas coisas. Eu tenho percebido, e eu falo não somente nos jovens, eu sou pastor de jovens em Cascavel, não somente nos jovens, a minha geração também, muita gente distraída, muita gente despercebida, bem num ambiente como esse, onde claramente os céus estão abertos, Deus está derramando aqui, e muitas vezes estão distraídos, despercebidos, preocupados com a notificação, preocupados com a mensagem no WhatsApp. Para entrar na presença de Deus, para entrar na presença da sarça ardente, é preciso tirar as sandálias, é preciso ficar em silêncio. Não há como se conectar com Deus quando estamos conectados com tantas outras coisas. Há muita informação, há muito barulho, há muito ruído. Olha só alguns exemplos aqui. Não faça agora, mas depois na sua casa, pega seu celular e entra lá em configurações, dá uma olhada lá no tempo de uso. Faça isso por você, por favor. Tempo de uso das redes sociais. Quanto tempo você está gastando lá no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, no Discord, no YouTube? E aí faz um comparativo, compara isso. Quanto tempo que você está gastando aqui, ó, com a palavra de Deus? Compara. Quanto tempo você está gastando de joelho dobrado na presença do Eu Sou, Todo-Poderoso, que te deu a vida, que morreu por você? Faz esse comparativo, depois chega em casa, faz isso. Outros exemplos aqui desse inimigo silencioso que é o vício em dopamina. A gente percebe pessoas que você senta para conversar e a todo momento a pessoa não consegue nem se conectar com você, ela está a todo momento olhando o celular.
A todo momento chega uma notificação no celular ou no relógio. É o vício na dopamina, já se tornou um vício, ela nem percebe. Vício em pornografia ou conteúdo sexualizado. Séries e maratonas sem controle. Fica até 3 horas da manhã assistindo. Só mais um episódio, só mais um episódio. Daí no outro dia vai trabalhar, parece um urso polar saindo da hibernação. Está viciado em dopamina. Compras por impulso. Compra o que não precisa com dinheiro que não tem. Eu comprei na Shopee aqui esse descascador de batata, né? Tava baratinho. Esse aparelho que faz o cozimento de 6 ovos ao mesmo tempo, né? Tava barato, aproveitei. Compras por impulso é um sintoma do vício em dopamina. Vício em jogos de celular. Vício em jogos online, videogames. Joga por horas. Está viciado em dopamina. Fast food emocional. É aquele prazer imediato na comida. A pessoa está triste, vou pedir um iFood. Quem mais visita a casa da pessoa é o iFood. É o entregador do iFood. Está viciado em dopamina. Aquilo ali é um prazer imediato. Uma busca incessante por likes, por validação. Postou alguma coisa, daí fica toda hora olhando quantas curtidas, quantos compartilhamentos, comentário, precisa responder na hora. Aquela ansiedade de ver como é que está o engajamento. É uma demonstração de um vício já sendo gerado em dopamina. Música ou podcast o tempo inteiro. Sabe, aquele jovem que não consegue ficar em silêncio, está sempre um fone no ouvido, a todo momento é um barulho. É música, é podcast, é o tempo inteiro. Você precisa ficar um pouquinho em silêncio. O silêncio para alguns é ensurdecedor. Estímulo sobre estímulo. A pessoa está assistindo Netflix, está assistindo um filme e ao mesmo tempo ela está navegando nas redes sociais, está mexendo no celular. Não faz sentido. O nosso cérebro não foi projetado por Deus para esse volume de estímulos que nós estamos submetendo. Nós não fomos projetados para viver dessa maneira, você não foi projetado para viver dessa maneira, conectado com tudo, menos com Deus. Sabe, a internet é banda larga, é 5G, é ilimitada. Quem põe limite nisso aqui é você. É você que põe limite. Isso aqui é uma bênção, mas é também uma maldição, meu irmão. Então aprenda a usar isso aqui com equilíbrio, não seja levado pela maré, pela corrente. Deus está te chamando hoje aqui para rever a maneira como você tem vivido. Deus está confrontando a maneira como você tem vivido. Não seja dominado por isso. Seja dominado por isso. Pela palavra, seja encharcado pela palavra. Amém? Você pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Seja dominado pela palavra, pela presença. Se for para ficar viciado em alguma coisa, fique viciado na palavra. É isso aqui que tem que dominar seu coração, a sua vida, a sua mente. É preciso silêncio para conectar com a sarça. É preciso rever as prioridades para conectar com Deus. Mateus 6,33, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Antes de tudo, é o reino, é a presença, é a vontade de Deus, é a palavra. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6,12. Não deixe que isso aqui te domine, não deixe que nada te domine. Desintoxique a sua mente. Você precisa desintoxicar, igual você faz aquele detox verde para o seu corpo. Faça esse detox para a sua mente, faça esse bem para o seu espírito, para a sua alma, faça esse bem para você. Se desintoxique para conectar com Deus. Talvez você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Deus está falando, a sarça está queimando, você não está ouvindo. Porque tem muitas outras conexões e ruídos e barulhos. Há muita dopamina sendo liberada. Você precisa desconectar, desintoxicar para conectar com Deus. E o último inimigo que eu quero falar e que nós já falamos aqui sobre a cultura do conforto, e esse excesso de conforto nos leva a esse vício em prazeres, e viver nesse ciclo de prazeres, de distrações, vai gerar ainda
algo mais grave, vai gerar ainda o terceiro inimigo, que é a IA. Mas não é a inteligência artificial, é a intimidade artificial. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Ele escreve, ao final desse texto, embora tenham homens que, embora tenham a aparência, o aspecto de piedade, de religiosidade, de amor, de caridade, de bem, negam o seu poder, são falsos, são artificiais, são superficiais, não vivem de verdade, não são de verdade, são artificiais. É isso que ele está falando aqui. Uma vida com Deus artificial. É uma história que o pastor Cezinha, lá de Laranjeiras, conta. E ele e a esposa gostam muito de flores, e a igreja, sabendo disso, presenteou a eles com uma tulipa. Sabe a tulipa, aquela flor? E eles levaram para casa e começaram a cuidar daquela flor, colocar água, e começaram a pesquisar como cuidar melhor para a flor viver muito tempo. E ele descobriu que colocar uma pedrinha de gelo fazia a tulipa durar mais tempo. Aí, todo dia ia lá, colocava uma pedrinha de gelo. E depois ela leu não sei aonde que a tulipa gostava de frio, se colocar na geladeira à noite fazia muito bem. E aí à noite colocava a tulipa na geladeira. E ele falou que às vezes estava deitado já na cama e de repente, meu Deus, a tulipa. E daí corria lá na cozinha, pegava a tulipa, colocava dentro da geladeira. E assim foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que, pasmem, eles descobriram que a tulipa era artificial. A tulipa era de plástico, não era de verdade. E sabe, isso pode acontecer conosco também, no que diz respeito à nossa vida com Deus. Porque o artificial, ele se parece muito com o verdadeiro, mas não é de verdade. E nós corremos o risco de estarmos desenvolvendo a nossa religiosidade e não o nosso relacionamento com Deus. Nós corremos o risco de estar aqui num ambiente como esse, de frequentando os cultos aqui toda semana, participando das células, mas estar desenvolvendo a nossa religião e não a nossa fé. Nós corremos esse risco, você corre esse risco de estar desenvolvendo uma intimidade artificial. Parece que o verdadeiro, mas não é. E Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando aqui nessa conferência para avançar com Ele. Não dá para viver num nível superficial. Para avançar com Ele, não há como viver num nível artificial. É preciso algo profundo, algo verdadeiro. É para isso que Deus te trouxe nessa conferência. É para isso que Ele te colocou aqui. Para falar com você a respeito do propósito, do chamado, da missão que Ele tem. E que é necessário uma entrega profunda e verdadeira. Não superficial, não artificial. É no profundo que o verdadeiro é revelado. Ao ponto de que nós, no profundo, só desejamos ao Pai, só desejamos a Deus, a sua vontade e nada mais. William Boff escreveu que o maior perigo do século 21, o tempo que vivemos, será a religião sem o Espírito Santo. O cristianismo sem Cristo, a salvação sem regeneração, o evangelho sem cruz, perdão sem arrependimento e céu sem o inferno. Olha isso, é um alerta para a maneira como estamos vivendo. Religião sem Espírito Santo, sem Ele não tem como. Sem Espírito Santo não dá, sem Espírito Santo em nós não tem como. Um cristianismo sem Cristo não tem como. Salvação sem regeneração, uma vida transformada em comportamentos, pensamentos, atitudes, não tem como. Evangelho sem cruz, sem renúncia, não tem como. Perdão sem arrependimento também não dá. Tem perdão para todos, tem, mas sem arrependimento não tem perdão. Perdão está para todos, mas é necessário se arrepender, mudar nossa mente, a nossa rota. Céu sem inferno, tem gente que acha que só tem céu. Não, é só o céu, vai todo mundo para o céu. Não, existe o inferno também. Deus está nos chamando para um posicionamento radical, profundo, verdadeiro e não superficial.
Eu lembro eu tenho 2 filhos pequenos, o Bernardo de 9, o Vicente de 6. Eu não trouxe eles aqui porque eu quero voltar outra vez. E eu lembro de a gente ir na praia e eles menores ainda. E o Vicente pequenininho, à medida que a gente ia entrando, e eles brincando com tudo, e catando conchinhas, pulando as ondas, olhando tudo aquilo ali na superfície, à medida que a gente ia avançando, e eu falava, filhos, vamos mais fundo, papai vai levar vocês ao profundo, vamos mais fundo. E dali a pouco o Vicente já grudava aqui em mim, me enrolava com as pernas, segurava no meu pescoço, e eu ia avançando, segurando a mão do Bernardo, o Vicente pendurado. Dali a pouco, o mais velho também, a água começava a pegar no pescoço, ele pulava para cá e me abraçava com as pernas e os braços no pescoço, e os 2 aqui, e dali a pouco a gente estava lá no fundo, e a atenção deles não estava mais na superfície, não estava mais nas conchinhas, não estava mais em tudo que estava ao redor, a atenção deles estava toda em mim naquele momento. Um momento no profundo com Deus produz algo que nada mais pode fazer na tua vida. Deus está te chamando, Ele te trouxe aqui nessa conferência para você ter um encontro profundo com Ele, para você tomar um posicionamento com Ele. Sobre tudo isso que eu falei aqui, abrir mão do seu conforto, renunciar ao que for necessário, abrir mão dos prazeres e desfrutar, mergulhar numa intimidade verdadeira e profunda com Deus. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra, amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero orar com você. Eu não sei de que maneira o Espírito Santo ministrou, mas eu quero orar por você sobre o que foi liberado aqui nessa noite. Eu creio que é algo de Deus sendo liberado nessa conferência, a primeira conferência, e é algo dos céus sendo liberado, e Deus está te pedindo aqui nesse tempo para tomar uma decisão com Ele, é você e Ele. Esqueça agora quem está do seu lado, é você e Deus. E não é amanhã, é hoje, é agora. Sabe, o tempo de mudança é agora, é o tempo que se chama hoje. Deus te chama a um posicionamento hoje. O que tem te impedido de abrir mão do conforto, de servir mais, de se doar mais, de entregar mais, de ser mais generoso, o que tem impedido você? Feche os seus olhos agora e comece a fazer essa reflexão, a falar com Deus e falar, Deus, fala comigo, me mostra agora, Senhor, me ajuda a tomar decisões para avançar no que o Senhor tem para mim. O que tem impedido você de servir mais a obra de Deus, e se doar mais, em se envolver mais, em dizer, Deus, eis-me aqui, pastor, conta comigo. Avance, conta comigo. O que tem impedido você? A respeito da maneira como você está vivendo, talvez distraído em redes sociais, em jogos, em filmes, em tantas coisas, Deus está te pedindo agora para você equilibrar isso aí na tua vida. Há um lugar de equilíbrio, há um lugar saudável para tudo isso. Desintoxicar sua mente, se conectar com Deus, buscar em primeiro o reino de Deus, colocar na sua rotina em primeiro lugar, ao levantar pela manhã, dobrar os seus joelhos, abrir a sua Bíblia, buscar a presença, chorar diante de Deus. É nesse lugar que o seu destino é traçado, é nesse lugar que o seu chamado é fundamentado, é nesse lugar que a sua missão é liberada, é nesse lugar que Deus quer te levar mais profundo. Deus está te chamando a um posicionamento e buscar intimidade com Ele, de verdade, não artificial, mas verdadeira, um lugar de profundidade. Eu quero orar sobre a tua vida, onde você está mesmo. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo aqui nessa conferência, Pai. Senhor, nós podemos, desde o momento em que pisamos os nossos pés aqui, perceber a Tua presença e perceber algo do céu sendo liberado, um novo de Deus sendo liberado para um novo tempo, Pai. Eu creio sobre essa casa, um novo tempo, Senhor. O Senhor está levantando jovens aqui, adolescentes. A igreja completa 40 anos, eu creio que é algo profético do Senhor, essa conferência acontecendo nesse tempo, nesse ano. Há uma palavra sobre esse lugar, eu sinto em meu coração, eu sinto em meu espírito
40 anos foi o tempo que o povo de Israel ficou no deserto, até acessar a terra prometida. 40 anos foi o tempo que Moisés também ficou no deserto antes de ser liberado para o seu chamado, antes de ter um encontro com a sarça ardente que destravou o seu destino. Eu creio que há uma palavra sendo liberada dos céus aqui, Senhor. Um novo tempo para essa igreja avançar, um novo tempo para essa juventude. E o Senhor vai enviar mais e mais jovens e adolescentes de Umuarama, essa cidade, e o reino de Deus nessa cidade, através da vida dessa igreja, através da vida desses jovens e adolescentes. Pai, agora Teu Santo Espírito está aqui nesse ambiente. Teu Santo Espírito é que convence cada um de nós. Ministra aos corações agora as decisões, o posicionamento, o eis-me aqui de cada um, Senhor. A palavra foi semeada e agora o Teu papel, Senhor, é dar o crescimento daquilo que o Senhor já gerou em cada coração. E nós entregamos isso a Ti, confiamos a Ti, Senhor. E eu Te agradeço pelos frutos que serão gerados. E a Tua palavra diz que o Senhor é glorificado quando nós damos muito fruto. E eu declaro aqui esses jovens, essa igreja, frutificando em Umuarama, frutificando nessa cidade, mais e mais e mais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus, celebrando isso. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.